Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre soma dos ângulos internos e externos de um polígono qualquer. Então, vamos lá. Então, primeiro a soma dos ângulos internos. Então, a soma dos ângulos internos é dada por esta fórmula. SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. Aí nós vamos verificar os detalhes. Deixa eu pegar aqui. Colocar uma cor mais viva. SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. Olha, em que o SI é soma dos ângulos internos. O N é o número de lados. Então, SI, soma dos ângulos internos, N representa o número de lados. Nós vamos verificar também, exemplo de número 1, nós vamos determinar o polígono cuja soma dos seus ângulos internos, o SI, soma dos ângulos internos desse polígono, é igual a 720 graus. Então, nós queremos aqui no exemplo de número 1, determinar a soma dos ângulos internos de um polígono, determinar o polígono em que a soma dos seus ângulos internos seja igual a 720 graus. Então, nós vamos substituir esse valor na fórmula. SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. O que nós faremos? No lugar do SI, vamos substituir por 720. 720 graus igual a N menos 2 vezes 180. Aqui nós temos que aplicar a distributiva. N menos 2 multiplicado por 180. Então, nós podemos fazer assim, ó. 180 graus vezes N e 180 graus vezes 2. 180 graus vezes N dá 180 graus de N. Menos 180 graus vezes 2, isso dá 360. O que nós faremos? Faremos a inversão, porque a incógnita está no segundo membro, para que venha para o primeiro membro. Tudo que está no segundo membro, vamos trazer para o primeiro. Os 180 graus de N, menos 360. E esse 720 graus que está no primeiro membro, vai para o segundo membro. Então, perceba, tudo que estava no primeiro membro, trouxemos para o primeiro, tudo que estava no segundo membro, trouxemos para o primeiro membro. E tudo que estava no primeiro membro, levamos para o segundo membro. Então, não houve a necessidade de fazermos jogo de sinal, porque tudo que estava no segundo foi para o primeiro, tudo que estava no primeiro foi para o segundo membro. Vamos isolar agora a incógnita, 180 graus de N, é igual a 720 graus. Aqui está negativo, passa para o segundo membro positivo. 180 graus de N, 720 com mais 360, isso aqui vai dar 1080 graus. Isolando N, N é igual a 1080 graus dividido por 180 graus.
Podemos cancelar um zero em cima, um zero embaixo, fica n igual a 108 graus, dividido para 18 graus. Isso aqui vai dar 6. N igual a 6. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10, o que equivale a 108 graus. Então, nesse exemplo de número 1, nós determinamos um polígono cuja soma dos seus ângulos internos é igual a 720 graus. Agora, no exemplo de número 2, nós vamos determinar a soma dos ângulos internos de um polígono que possui 8 lados. Então, possui 8 lados, é o número de lados do polígono, é o n, n é igual a 8. Então, o polígono que possui 8 lados, qual é a soma dos seus ângulos internos? Então, vamos utilizar a mesma fórmula, SI é igual a n menos 2 vezes 180 graus. SI é igual. Então, no lugar do n, nós vamos colocar o 8. No lugar do n, substitui por 8. Então, fica assim, 8 menos 2 vezes 180 graus. SI é igual. Quanto é 8 menos 2? 8 menos 2 é 6. Fica 6 vezes os 180 graus. SI é igual. 6 vezes os 180 graus. Então, faz a multiplicação. 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. Então, isso aqui é equivalente a 1080 graus. Então, a soma dos ângulos internos do polígono de 8 lados é igual a 1080 graus. Agora, nós veremos também a relação ângulo interno, uma relação entre ângulo interno e externo de um polígono regular. A soma dos ângulos internos aqui é para um polígono qualquer, seja regular ou irregular. Agora, essa relação entre ângulo interno e externo de um polígono regular. Isso significa dizer que é o polígono que possui lados congruentes ou lados iguais. Então, nós temos a fórmula do AI. Ângulo interno é igual a SI sobre N. Então, o que é o AI? O AI representa ângulo interno. O SI, soma dos ângulos internos. E o N representa o número de lados. Então, para eu calcular o ângulo interno de um polígono regular, então o ângulo interno desse polígono regular, aí será igual a SI sobre N. Então, o ângulo interno será igual à soma dos seus ângulos internos dividido por N, que é o número de lados. Só que essa mesma fórmula eu posso apresentar dessa segunda forma aqui. Ó. AI igual N menos 2 vezes 180 sobre N. Essas duas fórmulas são equivalentes. Por quê? Quem é o SI? O SI é N menos 2 vezes 180. Nós vimos lá no começo. SI, soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, é igual a N menos 2 vezes 180.
Então, AI igual a SI sobre N. Quem é esse SI? N menos 2 vezes 180 sobre N. Então, para eu utilizar essa fórmula, eu vou precisar de dois valores. Ou eu tenho o AI e o N, aí eu acho o SI. Eu tendo o AI e o SI, eu vou achar o N. E se eu tiver o SI e o N, eu acho o AI. Essa fórmula aqui, não, eu só preciso de um valor. Se eu tiver o AI, eu consigo encontrar o polígono, que é o N. Se eu tiver o N, eu consigo encontrar o AI, que é o ângulo interno. Então, para essa fórmula aqui, que é mais simples, eu preciso de dois valores. Para essa fórmula aqui, que é um pouquinho mais complexa, eu preciso apenas de um valor. Então, vamos ver o exemplo aqui de número 1. Qual é o polígono em que colocar em que o seu ângulo interno é igual a 60 graus? Então, eu quero achar o polígono em que o ângulo interno é igual a 60 graus. O que eu vou fazer? Eu só tenho uma informação. Eu só tenho o ângulo interno. Então, eu não posso utilizar essa fórmula porque eu só tenho uma informação que é o ângulo interno. Eu tenho que utilizar essa segunda fórmula. AI igual a N menos 2 vezes 180 graus sobre N. Qual é a informação que eu tenho? Eu tenho o ângulo interno igual a 60 graus. No lugar do AI, eu coloco 60 graus. Aí, o que eu farei agora? Eu vou aplicar a distributiva. 180 graus vezes N, 180 graus de N, menos 180 graus vezes 2, 360 graus, sobre o N. E aqui embaixo não possui o denominador, eu vou colocar 1. Agora o que nós faremos? Regra de 3 simples. Uma vez 180 graus de N menos 360, uma vez qualquer numeral, dá ele mesmo. Então, uma vez esse numeral, vai dar 180 graus de N menos 360 graus. 60 graus vezes N dá 60 graus de N. Ficou uma equação simples do primeiro grau. Eu vou organizar essa equação. Então, fica 180 graus de N. Aqui está positivo, passa para lá negativo. 60 graus de N, igual. E aqui está negativo, passa para o segundo membro, positivo. 180 graus de N menos 60 graus de N dá 120 graus de N, igual a 360 graus. Isolo N, vai dar 360 graus, dividido para 120 graus. N é igual. 360 dividido para 120, isso dá 3. Logo, o meu polígono é um triângulo. Agora, no exemplo de número 2, agora, nós vamos utilizar essa segunda fórmula. Nós vamos dar dois valores. Eu vou dar ângulo interno igual a 36 graus. Então, ângulo interno igual a 36. E vou dar também uma outra informação. Vou dar aqui N igual a 10. Então, perceba, no exemplo 2 eu dei duas informações. O ângulo interno, 36 graus. E o número de lados do polígono, N igual a 10. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir aqui o SI, que é a soma dos seus ângulos internos. Então, foi dado AI, foi dado N.
eu quero descobrir o SI. Então, vou utilizar aquela mesma fórmula. AI igual a SI sobre N. Então, perceba que no exemplo 1, foi nos dado apenas uma informação e nós conseguimos encontrar o polígono. Nesse exemplo de número 2, nós dependemos de duas informações para poder encontrarmos o SI. O meu AI é 36 graus, o meu SI não tem, vou repetir o SI, e o meu N é 10. Aqui embaixo, vou colocar 1. Fazendo a regra de 3 simples, uma vez o SI dá SI, e o 36 graus vezes 10, isso vai dar 360 graus. Então, SI igual a 360 graus. Então, perceba que, para utilizar essa segunda fórmula, eu dependo de dois valores. Para utilizar a primeira fórmula, que foi essa, eu dependo apenas de um valor. Agora, nós veremos a relação entre soma dos ângulos externos. Então, soma, medida do ângulo externo. O ângulo externo. Ângulo externo. Ângulo externo. O ângulo externo agora, vamos lá. Então, nós vamos pegar aqui, ó, o AE, o ângulo externo de qualquer polígono, é igual a SE sobre M. Então, o ângulo externo de um polígono regular, AE igual a SE sobre M. Então, o ângulo externo vai ser igual à soma dos ângulos externos dividido por M. Então, quem é esse AE? Esse AE é o ângulo externo. Quem é o SE? O SE é a soma dos ângulos externos. E o N, nós já sabemos o que é o N. O N é o número de lados. Então, aqui, ó, o ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos dividido pelo número de lados desse polígono. Em regra geral, o SE de qualquer polígono é igual a 360 graus. Ou seja, essa informação já é dada por definição. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360. Ou seja, a soma dos ângulos externos de um polígono nunca vai mudar. Vai ser sempre a mesma. Qualquer polígono, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360. Então, qual é a soma dos ângulos externos de um triângulo? 360. Qual é a soma dos ângulos externos de um quadrilátero? 360. Qual é a soma dos ângulos externos de um pentágono? 360. Ou seja, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é igual a 360 graus. E o ângulo externo desse polígono é o AE e o N representa um número de lados. Então, se eu perguntasse aqui, exemplo de número 1, qual é o polígono em que seu ângulo externo é igual a 72 graus? Observa que o SE já nos é dado por definição. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Então, eu usaria assim, AE
é igual a SE sobre N. Foi dado AE, então eu vou substituir por 72. O SE nós já sabemos, de qualquer polígono é 360 graus, dividido por N. E aqui embaixo está subtendido por 1. Fazendo a regra de 3 simples, 72 graus vezes N dá 72 graus de N. Uma vez o 360 graus, dá 360 graus. N é igual a 360 graus dividido para 72 graus. N é igual a 5. Logo, é um pentágono. Então, o pentágono é o polígono em que o seu ângulo externo é igual a 72 graus. Agora nós veremos a relação entre a soma dos ângulos internos e a soma dos ângulos externos de um polígono. Mas antes, veremos também a relação entre o ângulo interno mais o ângulo externo de qualquer polígono é igual a 180 graus. Então, por definição, nós temos que a soma dos ângulos internos de um polígono mais a soma dos seus ângulos externos é igual a 180 graus. Então, se eu pegar um polígono qualquer, vou desenhar aqui um triângulo. Aqui é o ângulo interno e aqui será o ângulo externo. Então, perceba, eu poderia prolongar isso aqui ainda mais. Aqui é o ângulo interno, aqui é o ângulo externo. Aqui é o ângulo interno, aqui é o ângulo externo. Aqui o ângulo interno e aqui também um ângulo externo. Então, esse ângulo interno somado com esse ângulo externo é igual a 180 graus. Perceba que esses dois ângulos são adjacentes, estão em uma mesma reta. A soma desses dois ângulos é igual a 180 graus, porque eles são adjacentes suplementares. Então, exemplo de número 1. Qual é o polígono em que o ângulo interno menos o ângulo externo é igual a 60 graus? Qual é o polígono em que o ângulo interno menos o ângulo externo é igual aos 60 graus? Então, a única informação que nos foi dada foi essa. O ângulo interno, que é o AI, menos o ângulo externo, que é o AE, é igual a 60 graus. Agora, nós temos por definição que o ângulo interno de qualquer polígono mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Então, nós vamos utilizar essa informação. AI mais AE igual a 180 graus. E vamos pegar a informação que foi dada. AI menos AE igual a 60 graus. E aí nós montamos um sistema de equações do primeiro grau. Observa que o AE é simétrico, então eu posso cancelar. E sobrou quem? AI mais AI dá 2AI. 180 com mais 60, isso aqui vai dar 240. Isolo AI, vai ficar 240 dividido por 2. AI igual a 120 graus. Deixa eu ajeitar aqui. Observe, eu posso encontrar o polígono usando o AI
e posso encontrar o polígono usando o AE. Qual é o mais prático para nós encontrarmos o polígono? É usando o AE. Por quê? Porque usando o AE, nós já temos por definição que a soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, eu descubro o AE, AI mais AE é igual a 180. Eu achei o AI, que é 120, substitui mais o AE igual a 180. Isolo o AE, 180 graus, aqui está positivo, vem para cá negativo, AE igual a 60. Achei o AE. Agora, o que eu faço com esse AE? Jogo na fórmula do AE. AE é igual a SE sobre N. O AE já temos que é os 60 graus. O SE também já temos por definição 360. E falta apenas encontrar o N, que é o polígono. Aqui embaixo o denominador não aparece, está subtendido por 1. Fazendo a regra de 3 simples, 60 graus vezes N, 60 graus de N. Uma vez o 360 graus, dá 360 graus. N é igual a 360 graus dividido por 60. Isso aqui N é igual a 6. Então, logo, isso é um hexágono. Então, concluímos aí que esse polígono é um hexágono. E nós veremos agora a relação entre soma dos ângulos externos internos e externos. O SI mais o SE de qualquer polígono é igual a N vezes 180 graus. Isso aqui é uma formulazinha muito importante. O que quer dizer? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono mais a soma dos ângulos externos também de qualquer polígono é igual ao número de lados desse polígono vezes 180 graus. Então, vamos supor, exemplo de número 1, que o SI mais o SE de um determinado polígono é igual a 900 graus. Então, eu quero descobrir esse polígono. Então, o que eu devo fazer? Foi dado que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a 900. Qual é esse polígono? Nós vamos usar essa fórmula aqui. SI mais SE igual a N vezes 180 graus. O SI mais o SE foi dado a 900. Então, SI mais SE, eu coloco 900. 900 igual a N vezes 180. Vou fazer a inversão. N vezes 180 graus é igual a 900 graus. Isolo N. N é igual a 900 dividido para 180. Cancela um zero em cima, um zero embaixo. Ficou N igual a 90 dividido para 18. N é igual a 90 dividido para 18 dá 5. Isso aqui é um pentágono. Agora, farei um exemplo. Exemplo 2. Agora, eu darei o polígono N igual, vou colocar 9 aqui. Eu dei o polígono e eu quero achar agora o SI mais o SE.
o SI mais o SE desse polígono. Eu dei o polígono, que é o eneágono, polígono de 9 lados, e eu quero encontrar agora o SI mais o SE. Vou utilizar a mesma fórmula. SI mais SE igual a N vezes 180 graus. Ora, SI mais SE eu não tenho, então vou procurar. Quem é o N? 9. 9 vezes o 180. SI mais SE, 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 9 vezes 1, 9. Com mais 7 vai dar 16. Logo, o SI mais o SE desse polígono, que é o eneágono, é igual a 1.620 graus. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.